Paz e a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito, seja com o povo de Deus. É com imenso prazer que mais uma vez retornamos ao estudo da Palavra de Deus, ao tema de Hebreus capítulo 2, principalmente o verso 10, 11, versos 14 ao versos 18. E a serva do Senhor, em seu livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 244, diz o seguinte: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo. É por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir nosso estudo, diz ela. Ela diz que o estudo da humanidade de Cristo é a corrente de ouro que nos liga ao Pai Celestial. E ela diz que deve constituir o nosso estudo, o tema da humanidade de Cristo. Com imenso prazer que nesse momento nós iremos dar continuidade a esse tema tão maravilhoso, que é tudo para nós. A nossa salvação, o povo de Deus, a terra que produz 100 por 1 nesses últimos dias. Aqueles que irão ter o privilégio de passar o decreto dominical e receber a chuva cerúlea, eles têm que refletir 100% o caráter de Cristo. E será impossível eles refletir completamente o caráter de Cristo sem a compreensão deste tema, porque é tudo para nós. Iremos nesse momento orar ao Senhor, pedir suas bênçãos para a gente dar continuidade ao trabalho, a essa mensagem tão maravilhosa. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por nos conceder a graça e o privilégio de entendermos essa mensagem e também proclamar ao teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajude-nos, ó Deus, a entendermos a mensagem de 1888. A mensagem que é o remédio, o colírio, o ouro provado no fogo, as vestes para a igreja de Laodiceia, para o teu povo aqui na terra. Abençoe-nos, ó Deus, neste momento. Envie teu Santo Espírito, a terceira pessoa da divindade, para que desperte o teu povo, para que alcance os corações dos fiéis e sinceros, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça de nosso Deus, mais uma vez, seja com o prezado povo do Senhor. Prezados amigos e irmãos, nesse momento nós iremos dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso. Iremos dar continuidade ao estudo de Hebreus, capítulo 2, o versículo 10, versículo 11, versículo 14 ao versículo 18. É de suma importância para o povo de Deus nesses últimos dias compreender, entender o tema da humanidade do Filho de Deus. Não o como ele introduziu-se no ventre de Maria, mas o porquê ele tornou-se carne pecaminosa, carne humana como a nossa carne, como a minha e como a tua carne, herdando todas as paixões que todo ser humano, ao vir a este mundo, herda de seus ancestrais. Jesus Cristo herdou tudo, porque ele não foi diferente de nós. No livro Testemunhos para Ministro, a página 91, a serva do Senhor, ela diz: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Jones e Wagner. Ela diz: essa é a mensagem do terceiro anjo, é a justificação pela fé. Então a mensagem do terceiro anjo foi uma mensagem que Deus enviou ao seu povo. Por que enviou? Porque a igreja, ao entrar no estado de Laodiceia, ao entrar no estado de miserável, desgraçada, pobre, cega e nua, ela perdeu essa mensagem, ela perdeu de vista essa mensagem, o Evangelho Eterno, a terceira mensagem angélica. Agora Deus enviou essa mensagem ao seu povo por intermédio desses pastores.
E a mensagem da humanidade do Filho de Deus, ela é tudo para nós. Ela é o cerne do Evangelho eterno. Iremos dar continuidade no versículo 16, que diz o seguinte. Novamente ele diz: pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não tomou sobre si a natureza de anjos, mas a natureza de Abraão. Mas a natureza de Abraão e de sua semente é somente a natureza humana, diz o pastor Wagner. Novamente, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Em quantas coisas? Ele pergunta. Todas as coisas. Portanto, em sua natureza humana não há uma partícula de diferença entre ele e você. Ele é bem claro, não há uma partícula. Se hoje a nossa igreja está entendendo de forma errada, se está ensinando de forma errada, então é heresia. Foram aprendizagens que aprenderam lá em Babilônia. Aprenderam com as filhas de Babilônia, com Babilônia, e trouxeram para dentro de nossas igrejas. Não são ensinos de Deus, são ensinos heréticos e jesuítas. Então a verdade de Deus ensina do jeito que está escrito na palavra de Deus. Leiamos o texto, estudemo-lo cuidadosamente. Desejo ver como nos posicionamos a respeito dele. Leiamo-lo inteiramente. Ele lê agora. Vem de um. Ele tomou parte da carne e sangue, do mesmo modo que tomamos parte da carne e sangue. Ele não assumiu a natureza dos anjos, mas a semente, a natureza de Abraão. Portanto, por essas razões, convinha que era a coisa apropriada que fizesse em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Contudo, quem são os seus irmãos? A raça humana vem de um só, e por isso ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ele diz bem claro, vem de um só, ou seja, Adão. Adão foi o pai de toda a raça humana. Então, Jesus Cristo, ele veio da descendência de Adão. Bem, então, em sua natureza humana, quando ele estava sobre a terra, teria ele sido diferente em qualquer medida do que você é em sua natureza humana esta noite? Ele pergunta. Uns poucos na congregação respondem não. Gostaria de ter ouvido todos neste recinto dizerem não. Bem alto, ele diz. Vocês são muito tímidos. A palavra de Deus declara isso. E devemos dizê-lo, pois assim é, porque há salvação somente nesse fato. Ele continua. Não era suficiente dizer desta maneira. A salvação de Deus para os seres humanos jaz em somente este fato. Não devemos ser tímidos a respeito disso em absoluto. Ali jaz nossa salvação. E até que cheguemos lá, não estamos seguros de nossa salvação. É ali que se situa isso. Ou seja, o pastor John está dizendo, se nós não tivermos a compreensão dessa mensagem, nós, povo de Deus, adventista do sétimo dia, que estamos esperando pela volta de Cristo, pelo derramamento da chuva cerúlea, não estamos seguros de nossa salvação. É triste, muito triste, a situação da nossa igreja, a situação daqueles que hoje estão se batizando na igreja adventista do sétimo dia, recebendo o nome adventista do sétimo dia. Como é triste que a maioria deste povo vai se perder. Vai se perder por não compreender o verdadeiro evangelho, por não compreender o evangelho que salva. Infelizmente, o evangelho que hoje está sendo pregado dentro de nossas igrejas, pelos líderes de nossa igreja,
é um evangelho chamado Agar. Agar foi uma das esposas de Abraão, representando um falso evangelho, um falso concerto, um evangelho que produz seres humanos como Ismael, escravo, filho de uma escrava. Lança fora o escravo com sua mãe, a mãe com o seu filho. Ou seja, o escravo não permanece, todavia, na casa do seu senhor. Então, representa hoje o evangelho que está sendo pregado, os ensinamentos que está sendo pregado com respeito à salvação, pela liderança de nossa igreja, é um evangelho que produz filhos do diabo duas vezes. É um evangelho que antes produzia seres humanos, antes o ser humano era um filho do diabo com uma garrafa de cachaça na mão. Hoje é o filho do diabo com uma Bíblia na mão, com o nome adventista do sétimo dia. Ou seja, é um cristão que acredita que irá pecar até Jesus voltar. É um cristão que não tem vitória sobre os seus pecados, porque uma liderança está dizendo que iremos pecar até Jesus voltar. Então esse é o evangelho que está sendo pregado pela nossa igreja, pela liderança de nossa igreja. Um evangelho chamado Agar. É muito triste. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que é representado por Sara, que produz filhos nascidos do Espírito Santo, chamado quem? Chamado o primeiro filho de Abraão, Isaque. Que Deus assim seja louvado e que nós venhamos ter a compreensão dessa preciosa mensagem que Deus enviou ao seu povo em 1888. Amém por isso, né? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então não percebe que nossa salvação jaz exatamente ali? Ele diz, jaz na compreensão da verdadeira compreensão com respeito à humanidade do Filho de Deus, é entendermos que ele foi tentado por dentro em todas as coisas, que ele herdou todas as paixões que herda todo filho e filha de Adão. Continuemos. Ele veio a nós exatamente onde somos tentados e foi feito como nós, exatamente onde somos tentados. E ali está o ponto onde o encontramos, Salvador vivo contra o poder da tentação. Se eu hoje sou tentado em algum tipo de paixões que Jesus Cristo não foi, então Jesus Cristo não pode me salvar. Se a minha natureza humana é pecado, se as paixões que eu trouxe do ventre de minha mãe é pecado, então Jesus Cristo não pode me entender. Ele não tem remédio para me curar. Infelizmente, irmãos. É isso que Satanás quer. É o que Satanás quer, que o ser humano acredite que ele irá pecar até a volta de Jesus Cristo. Por que que ele quer? Porque ele sabe que logo, logo vai sair a chuva cerúlea, vai cair a chuva cerúlea. E se ele não teve a vitória sobre o pecado pela chuva temporã, ele não vai receber chuva cerúlea, ele não vai poder receber o selo de Deus e ele vai receber as 7 últimas pragas. E quando chegar essa ocasião, vai ser muito tarde, e aí ele vai sorrir muito, porque ele vai ter uma mercê muito grande de perdidos para ser queimado com ele no lago de fogo e enxofre. Agora os versos 14 e 15 do capítulo 4 de Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Para início, ele não poderia ter sido tentado em todos os pontos como nós, se não fosse em todos os pontos como eu sou. Portanto, convinha que fossem todas as coisas semelhantes a mim. Se ele tiver que me ajudar,
onde eu preciso de socorro. Sei que exatamente aí é onde preciso de ajuda. E, sei que é bem ali onde a obtenho. Graças ao Senhor. Ali é onde Cristo permanece e onde está o meu auxílio. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Duas negativas ali, ele diz. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Então, o que temos do lado afirmativo? Temos um sumo sacerdote que pode ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades. Minhas enfermidades, suas enfermidades, nossas enfermidades. Sente ele as minhas enfermidades? Sim. Sente eles as suas enfermidades? Sim. O que é uma enfermidade? Fraqueza, volubilidade? Isso é suficientemente expressivo. Temos muitas delas. Todos nós temos muitas delas. Sentimos as nossas fraquezas. Graças a Deus, há alguém que também as sente. Sim, não somente as sente, mas é tocado com o senti-las. Há mais nessas palavras compadecer-se do que a ideia de ser ele alcançado com o sentimento de nossas fraquezas e sentir o que sentimos. É interessante, prezados irmãos, se Jesus Cristo não tivesse vindo com a mesma carne, com a mesma natureza, de maneira nenhuma ele iria me entender, ele ia te entender. Lembre-se bem, nós estamos falando de Jesus Cristo ter herdado as paixões herdadas. Existem duas categorias de paixões: paixões herdadas e paixões cultivadas. Todo ser humano, ele nasce com paixões que ele herdou. Certo? Essas não são pecados. Após o ser humano, ele escolher pecar, ele começa agora a desenvolver, a cultivar paixões. Essas são pecados. Jesus Cristo não herdou essa categoria de pecados, de paixões. Nós iremos ter um outro estudo que tem por título o diagnóstico da doença. E nessas palestras nós iremos desenvolver bem este tema e vai ficar bem esclarecido para aqueles que ainda não têm esclarecimento, que ainda têm um pouco de dúvida com respeito a este tema. Iremos dar continuidade ao maravilhoso estudo da palavra do Senhor. Ele sente como sentimos, é verdade, mas além disso ele se compadece, ou seja, eternamente tocado, sua simpatia é despertada, ele é tocado de compaixão e nos auxilia. Isto é o que se diz nas palavras: compadecer-se. Graças a Deus por tal Salvador. Mas de novo digo que ele não pode ser tentado em todos os pontos como somos, tal como eu, a menos que em todos os pontos seja como eu. Não poderia sentir o mesmo que sentimos, a menos que ele estivesse onde eu estou e fosse como eu sou. Em outras palavras, ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou e sentir como eu sinto, a menos que ele fosse eu próprio. Novamente, a palavra de Deus declara: em todos os pontos como nós. Ou seja, Jesus Cristo, ele teve que se tornar toda a raça humana. Quando Jesus Cristo herdou a natureza humana, ele assumiu a natureza de toda a humanidade. Por quê? A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, Jesus Cristo, ele teria que assumir a natureza de toda a raça humana, ter se tornado toda a raça humana. Para poder morrer por toda a raça humana, ele teria que se tornar toda a raça humana. Estudemos isto um pouco mais.
Há coisas que tentará você fortemente, que terá grande poder sobre você, que para mim não são mais do que uma linha no horizonte num dia de verão. Algo me apelará fortemente a ponto de me dominar, que não afetará você em absoluto. O que tenta alguém fortemente pode não afetar outra pessoa. Então, a fim de ajudar-me, Jesus precisa estar onde ele possa sentir o que eu sinto e ser tentado em todos os pontos em que eu poderia ser tentado, como nenhum poder em absoluto. Mas como coisas que me tenta podem não tentar você de modo algum, e coisas que me tenta podem não afetar você. Cristo tem que postar-se onde você e eu ambos estamos, a fim de que enfrente todas as tentações de ambos. Ele deve sentir tudo que você depara e que não me afeta, e também tudo que eu deparo e que não o afeta. Ele tem de tomar o lugar de nós ambos. Assim deve ser. Deus redimiu corporativamente todos os homens em um único homem, em Cristo. Foi no ventre de Maria que Deus Pai formou o novo cabeça da raça humana, o segundo Adão. O plano concebido antes da criação do homem e efetivado em promessa divina por ocasião da queda de Adão. Concretizou-se na encarnação quando Deus Pai tomou a natureza divina de Jesus e a uniu com a natureza da raça caída, pecaminosa, com a inclinação ao mal, e que precisava ser redimida. Assim Jesus, nascendo divino humano, veio a ser a escada de Jacó, que uniu a humanidade toda à divindade. A natureza humana de Cristo não foi apenas a natureza de uma única pessoa, mas antes representou toda a humanidade, a qual ele estava nele. A natureza humana de Cristo representou corporativamente toda a raça pecaminosa, tendente ao mal. Ou, em outras palavras, todos os humanos estavam em Cristo, na sua encarnação. Assim Paulo escreveu: é por causa dele, Deus Pai, que está em Cristo. 1 Coríntios 1,30. A parte humana de Cristo representou toda a raça humana, corporificou toda a humanidade caída, pecaminosa, que ele veio redimir. Em decorrência desse fato, Deus Pai formou no ventre de Maria o nosso segundo Adão, novo cabeça da raça pecaminosa, novo representante da humanidade, fiador, penhor e garantia, substituto legal, irmão mais velho de nossa família, o primogênito da raça caída, parente achegado, o resgatador, alguém em legítimas condições de ser nosso Salvador, isto é, de viver e morrer por nós. Como nós estávamos nele, em todos os atos de sua vitoriosa vida, podemos legalmente reclamar para nós a justiça de Cristo pela fé. Uma vez que na encarnação Jesus tornou-se nós e agiu sendo nós, compreende você por que nós não poderíamos estar em Cristo se ele tivesse vindo em carne santa? Jesus poderia salvar tão somente a humanidade que ele assumisse. Se a encarnação ele tivesse unido sua divindade com a natureza de Adão antes da queda, nós, pecaminosos, não poderíamos estar em Cristo, porque não teria sido a nossa natureza humana, com tendências ao mal, que ele teria se unido à divindade. E isso, consequentemente, teria destruído totalmente o plano da salvação. Não sendo nós, ele não poderia viver e morrer por nós. Que excelente fato!
o diz ele ter assumido a nossa carne humana pecaminosa. É interessante, meus irmãos, se Jesus Cristo não tivesse assumido a nossa humanidade, se ele não tivesse tornado-se um de nós, de maneira nenhuma ele poderia ser o nosso representante. Somente um parente mais chegado, somente um parente bem próximo, poderia ser o resgatador daquele parente que havia empobrecido. Jesus Cristo, ele, de várias maneiras, no Velho Testamento, ele ilustrou o plano da salvação. Ele ilustrou o modo de salvar o homem, o como o homem seria salvo, o como o homem seria resgatado. Hoje, pela graça de Deus, nós temos lá no Santíssimo do Santuário Celestial o nosso resgatador. Alguém que subiu ao céu com a nossa humanidade, com uma única diferença, com uma humanidade glorificada. Glorificada. Que Deus em Cristo nos ajude a termos a compreensão. Nós iremos dar uma parada e no próximo vídeo nós iremos dar continuidade a esse tema maravilhoso para encerrarmos, para finalizarmos o sermão de número 13 do pastor A.T. Jones. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido é o seu nome por toda a bondade para conosco. Obrigado, Senhor, porque em sua grande misericórdia o Senhor enviou preciosas mensagens ao seu povo por intermédio dos pastores Jones e Wagner. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada em alto clamor e regada com o derramamento do seu Santo Espírito. Abençoe essa mensagem para que alcance o teu povo. Abençoe o teu povo para que abra os corações para crer nessa mensagem preciosa, mensagem de salvação eterna. Obrigado, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.